Arrascaeta ausente em 60% dos confrontos contra o Bragantino. Desde que o Bragantino subiu para a Série A em 2020, a equipe tem sido afortunada por enfrentar o Flamengo sem a presença de Arrascaeta. Flamengo x Bragantino. Desde que o Bragantino subiu para a Série A em 2020, a equipe tem sido afortunada por enfrentar o Flamengo sem a presença de Arrascaeta. No histórico de confrontos entre as duas equipes, o uruguaio ficou de fora em 60% das partidas. Suas ausências foram atribuídas a lesões e compromissos com a seleção uruguaia. O primeiro encontro entre Bragantino e Flamengo após o investimento da Red Bull ocorreu em 15 de outubro de 2020, no Maracanã, com um empate em 1-1. Arrascaeta não participou do jogo devido a uma lesão na coxa, ocorrida poucos dias antes enquanto estava a serviço da seleção uruguaia. O meia uruguaio estreou contra o Bragantino em 7 de fevereiro de 2021, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, no estádio Nabi Abeid. O confronto terminou em 1-1 durante a campanha do Flamengo rumo ao octacampeonato nacional. Arrascaeta joga pouco contra o Bragantino. Em 2021, Arrascaeta também ficou ausente em ambos os jogos contra o Bragantino pelo Brasileirão. Na partida de ida, em 19 de junho, o Flamengo perdeu por 3-2 no Maracanã. Na volta, em 6 de outubro, o jogo terminou em 1-1, e o uruguaio estava com a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. No Campeonato Brasileiro de 2022, mais uma vez Arrascaeta não pôde jogar no duelo do primeiro turno, ocorrido em 8 de junho em Bragança Paulista, devido à data FIFA. O Flamengo perdeu por 1-0, em jogo que marcou a despedida de Paulo Sousa como técnico do clube. A primeira vitória do Flamengo sobre o Bragantino desde o investimento da Red Bull aconteceu no segundo turno do Brasileiro de 2022. Arrascaeta participou da goleada por 4-1 no Maracanã, contribuindo com uma assistência para um gol de Pedro, que marcou 3 vezes. Flamengo não conta com Arrascaeta no confronto. Em 2023, Arrascaeta finalmente participou dos jogos de turno e retorno contra o Bragantino em uma mesma edição. No primeiro turno, o Flamengo sofreu uma derrota por 4-0 em Bragança Paulista. No segundo turno, o uruguaio foi decisivo, marcando o gol da vitória por 1-0 no Maracanã, apesar de ter precisado fazer um sacrifício para atuar, já que havia jogado pela seleção uruguaia 2 dias antes. 19 milhões de euros. Irmão de Alcaraz confirma negociação do jogador com o Flamengo. Negociação com o rubro-negro avança e valores foram divulgados. Seleção do Flamengo. O mais querido está vivendo um momento privilegiado. Dentro de campo, a equipe acabou de passar por 2 adversários complicados na Copa do Brasil e na Libertadores. Entretanto, o técnico Tite acabou preocupando os flamenguistas com o seu quadro de saúde após o fim da partida contra o Bolívar na altitude, quando sofreu uma arritmia cardíaca. No mercado de transferências, a equipe está se destacando. Nesta semana, o rubro-negro anunciou Michael, que estava no Al Hilal, e se prepara para anunciar mais um reforço. Alcaraz no Flamengo. Nesta semana foi divulgado que o rubro-negro estava atrás de Carlos Alcaraz, do Southampton. O argentino era apenas especulado no rubro-negro, mas uma confirmação chegou. Segundo o próprio irmão do jogador, Alcaraz está confirmado com o Flamengo, e chegará nos próximos dias. A negociação gira em torno de 19 milhões de euros. O meio-campista viria para fechar um pacote de reforços do Mengão nesta janela de transferências. Com sua chegada, Alcaraz tornaria o elenco do Flamengo como um dos mais qualificados do Brasil. Próximos compromissos. O Mengão, porém, está focado na sequência da temporada. Após se classificar em 2 competições diferentes, a equipe de Tite volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A próxima partida será contra o RB Bragantino, neste domingo 25. O rubro-negro se prepara para encontrar um difícil adversário, que está complicando a vida dos grandes. O Mengão está na 4ª posição, e quer melhorar sua situação dentro da tabela de classificação. Com a chegada de Alcaraz, a equipe de Tite tem de tudo para ser campeã do Campeonato Brasileiro. 1,3 milhão de reais. Lazio faz proposta por Alcaraz e argentino decide onde vai jogar. Flamengo é comunicado. Meio-campista é considerado um jogador muito acima da média e por isso, a diretoria flamenguista insistiu em sua contratação. Reforços chegando. O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e colocou novamente na parte de cima da temporada. Michael chegando, fez um bonito gol e teve uma grande participação durante os 90 minutos.
Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o Bahia nesta quarta-feira 28 na Fonte Nova, em Salvador. O rubro-negro carioca pode poupar alguns jogadores neste jogo. Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa para fechar as últimas contratações na janela de transferências. Alex Sandro será anunciado nesta segunda-feira 26, e chega para disputar posição com Ayrton Lucas, craque de bola fechado. Nas últimas horas, a Lazio fez uma proposta para fechar com Carlos Alcaraz, mas a oferta foi rejeitada. Os italianos não chegaram nem perto dos termos oferecidos pelo Flamengo. O atleta também não quis ir para a Itália, escolhendo assim o Fla, onde receberá cerca de 1,3 milhão de reais. Braz e Spindel vão viajar nas próximas horas para a Inglaterra e assinar com o jogador argentino, que chegará ainda nesta semana ao Brasil para ingressar ao elenco do Mengão. Alcaraz será a contratação mais cara do Flamengo, custando mais de 120 milhões de reais. Ele supera Pedro, que foi comprado em 2020 por cerca de 108 milhões de reais. É uma contratação de impacto. O jogador chega para disputar posição no meio de campo em um primeiro momento, mas é improvável pensar que um jogador tão caro vai ficar no banco de reservas após se adaptar ao futebol brasileiro. Além do argentino, o CRF está na iminência de anunciar a contratação de Gonzalo Plata, atacante equatoriano muito bom de bola, veloz e ponta-direita. O canhotinho espera sinalização para embarcar ao Brasil. Após acertar com Alcaraz, Flamengo decide vender Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais. O jovem meia deve perder ainda mais espaço no elenco profissional com a chegada do argentino. Fla forte no mercado. Ainda vivo no Brasileirão Série A, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Flamengo se intensificou neste fim de janela de transferências para fortalecer o elenco no mercado. Visando a sequência da temporada e a reta final das grandes competições, o Mengão anunciou a contratação de Michael e fechou as contratações de Alcaraz e Gonzalo Plata. Quem também pode se tornar reforço do Mengão é o lateral esquerdo Alex Sandro, que está livre no mercado. O CRF promete vir com um time muito forte para a sequência da temporada. Porém, se por um lado tem gente chegando até o dia 2 de setembro, quando a janela de transferência se fecha, jogadores podem sair. Esse é o caso do jovem Matheus Gonçalves. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do UOL Sport, rubro-negro carioca quer vender o jovem. A ideia é conseguir um bom valor pela venda do atleta. Para se ter ideia, segundo o UOL, para a venda, o Fla quer algo na casa dos 8 milhões de euros, quantia que equivale a cerca de 50 milhões de reais. Matheus Gonçalves já não vem tendo espaço na equipe e agora, com a chegada de jogadores que atuam tanto na meia quanto pelo lado direito, ele deve perder ainda mais espaço. O Bragantino é o principal interessado no atleta. Por falar no time do interior paulista, Flamengo x Bragantino se enfrentam hoje pelo Brasileirão Série A. As últimas notícias do Fla dão conta de que Michael deve fazer sua estreia no duelo de hoje e você pode acompanhar a partida ao vivo no Bolave Brasil. Título Mundial Sub-20. Ontem, 24, o rubro-negro carioca foi campeão do Mundial Sub-20 após vender o Olympiacos, da Grécia. O meia desceu para o time de base para reforçar a equipe na decisão. Após o jogo, ele falou sobre as especulações. Eu lido só com o Flamengo. Enquanto não estiver nada certo, foco só no Flamengo, deixo isso de lado. Treino todo dia focado somente no Flamengo. Campeão pelo Real Madrid se oferece ao Flamengo com a ajuda de Alex Sandro. Meio-campista acabou decepcionando no São Paulo e tem uma amizade muito forte com o novo lateral esquerdo do Fla. O rubro-negro do Rio de Janeiro segue se preparando para a partida deste domingo 25, pelo Brasileirão Série A após conseguir classificação na Libertadores, como vem repercutindo o Bolave Flamengo. Bragantino x Flamengo será um jogo de extrema importância para os cariocas, até porque o Mengão está 5 pontos atrás do líder Botafogo e quer ver essa diferença diminuir nesta rodada. Enquanto isso, o mercado da bola segue repercutindo. Após Michael, o clube carioca fechou com Alcaraz, mas em contrapartida deve vender Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais. Quem também está chegando é Alex Sandro. Há um acordo para ele ser anunciado em breve como novo reforço. Aliás, o lateral esquerdo também causou influência em um outro eventual negócio. Colombiano deseja jogar no Fla. Notícias do Flamengo informaram que o meia James Rodrigues, que teve recentemente uma passagem decepcionante pelo São Paulo, e foi campeão pelo Real Madrid, tem o desejo de jogar pelo Mengão e pediu a ajuda do novo defensor dos cariocas, com quem tem uma amizade muito forte.
A informação foi revelada pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube. O meia colombiano que deixou o São Paulo há quase um mês tentou uma vaga no Flamengo. James e Alex Sandro são muito amigos e, enquanto atleta do São Paulo, ele trabalhava para que Alex Sandro fosse contratado pelo tricolor e iniciou. O jornalista informou ainda que o lateral comunicou seu amigo do negócio com o clube carioca e prontamente o colombiano pediu que o brasileiro fizesse a ponte, para ele ser contratado pelo mais querido. Cariocas descartam negócio. Nicola, no entanto, afirmou que não haverá negócio. Isso porque o argentino já citado será o reforço para a posição do meio-campo que tem os uruguaios Arrascaeta e De La Cruz como titulares. Mas não vai acontecer. A diretoria tem negociações bastante avançadas para fechar com Carlos Alcaraz. Será esse o jogador de meio-campo que pretende contratar, complementou o profissional.